Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar, a nossa apresentação com o tema de Skin Like, que é um assunto bastante interessante, assim, né, no sentido da gente parar e pensar de fazer um cosmético como a pele, ela ser a nossa grande fonte inspiradora, né? E esse é o nosso objetivo de hoje, dentro desse evento, né, da SkinTech da ABC, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa nesse conceito, né, é muito importante que a gente comece a pôr uma atenção, um olhar, para a própria bioquímica cutânea, né, ou seja, ela, a própria pele, e a sua química, ou seja, aquilo que ela produz, ou como que ela se organiza para poder se defender e nos defender, né, do meio ambiente e de tudo mais. Então, por isso esse termo, né, do que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, do like, de como a pele, de muito parecido com a própria pele, de soluções muito parecidas com isso. Então, dentro disso, a gente parte desse seguinte princípio, né, que a pele reflete, né, é o nosso espelho e reflete a nossa saúde, que é proveniente, né, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, ou seja, dessa resultante do que somos, do que vivemos, das histórias que experimentamos, enfim. Dependendo da qualidade com que a gente traga esses nutrientes para a pele, essas reações bioquímicas acontecem de uma forma mais feliz, mais assertiva. Então, a gente pode ter, às vezes, pessoas até geneticamente com a mesma predisposição, mas que fizeram opções, né, de vida, ou tiveram opções de vida diferenciadas e vão ter é, a sua juventude mantida por mais ou menos tempo em função de vários fatores, né? E aí, pensando nisso e olhando para essa imagem aí, né, que está ao nosso lado direito, que a gente vê ali uma combinação, né, de água, óleo, resultando daí uma emulsão. Porque é isso que o nosso corpo, a nossa pele faz para poder manter a integridade da barreira cutânea, né? Ou seja, é o principal papel da pele, que é a nossa defesa, né? Então, essa bioquímica, ela é dividida em dois grandes blocos, né? O primeiro são formado, né, pelos componentes hidrofílicos da nossa pele. Estamos pensando aqui nesse conjunto derme e epiderme, mas os cosméticos, né, com atuação muito focada para essa camada da pele que é a epiderme, né, bastante complexa no sentido de como ela foi estruturada, tem uma engenharia perfeita ali para evitar que esse tráfico de substâncias, né, esse caminho de substâncias que vai de dentro para fora e muitas vezes de fora para dentro, seja controlado de forma que a gente tenha, né, uma garantia de que não há dentro do nosso organismo substâncias tóxicas, ou seja, aquilo que não é bem-vindo, né? Então, dos componentes que quimicamente a gente considera como hidrofílicos, né, amigos de água, a gente tem aí, nessa emulsão que a pele produz naturalmente num adulto, em torno aí de 70%, né, dessa emulsão, contando com a água, inclusive de substâncias que são hidrofílicas, solúveis em água. Genericamente, se a gente tirar isso em peso seco, vai dar em torno aí aproximado de 30%, né, do que tem de componentes na pele para fazer essa emulsão. O que já denota, né, que se eu tenho em torno de 70% de hidrofílicos para 30% de lipofílicos, a gente está falando de uma emulsão óleo em água, né? Genericamente, esses componentes, né, denominados aí de fator natural de hidratação, ou NMF, de Natural Moisture Factor, são um grupo de substâncias que elas são derivadas da própria movimentação natural dos queratinócitos, ou seja, desde que a célula, né, de queratinócito está lá na camada basal, na junção derme e epiderme, toda íntegra, bonitinho, com membrana celular, núcleo, enfim, citoplasma, tudo aquilo vai sendo deslocado para a superfície, com a pressão, né, atmosférica apertando ao contrário, esse tecido vai sendo esmagado, compactado, e a resultante, né, disso
forma o próprio material, a própria bioquímica, para que seja construída essa emulsão epicutânea aí. É claro que tem esses componentes que são da parte interna da própria epiderme, e aí a gente tem, através dos anexos cutâneos, né, que estão anexados aí ao folículo pilosebáceo, que a gente tem uma glândula sebácea, para segregar os lipídios e as gorduras que vão ser depositados na superfície da pele. E também a gente tem glândula sudorípara que vai jogar, né, a água e um pouco de sais minerais em função de manter a nossa temperatura estável, né, nosso sistema de controle de temperatura basal. Dessa reunião de tudo isso, surgem, né, essas soluções que a pele mesmo produz de uma forma brilhante, né, uma bioquímica muito rica, muito interessante. Então, vamos olhar um pouquinho para esses componentes, porque a gente vai se inspirar neles, para poder sugerir para vocês soluções para se fazer um cosmético tão lindo e maravilhoso como a própria pele, né? Então, dessa composição do que a gente chama de fator natural de hidratação, a gente tem em torno de 30% são aminoácidos. Faz todo um sentido, porque se essas células, né, os queratinócitos, são células, unidades fabris de queratina, e se queratina é uma proteína, e proteínas são formadas de combinação de aminoácidos. Então, é natural que a gente tenha nessa região do nosso corpo uma concentração grande de aminoácidos provenientes da queratina, né? A segunda composição, né, em concentração são os íons, né? Então, a gente tem tanto iônicos como aniônicos como catiônicos, cloretos, né? Sódio, potássio, cálcio e outros minerais. Esses são os que aparecem em maior quantidade. E todos eles têm uma função de catalisador das reações bioquímicas, né, de todo esse processo da pele. Isso corresponde a 18% da composição. Depois a gente tem empatado ali o PCA, que é o ácido carboxipirrolidônico, e o lactato, né? Esses dois componentes são super responsáveis, né, para que haja a manutenção da hidratação, ou seja, que a água fique na pele, são substâncias higroscópicas que gostam de água, são solúveis em água. Os grandes responsáveis pela hidratação cutânea são hidrofílicos. A própria pele disponibiliza isso para que a água fique nesse cimento intercelular, que é o que mantém, né, essa integridade da camada. E aí a gente tem açúcares, né, são polissacarídeos que advêm de partes do próprio tecido da célula, dos componentes da célula, e uma parte também que acaba migrando da derme para a epiderme. A gente tem ureia, todos eles em concentrações consideráveis. Aí já numa alíquota menor, a gente tem amônia, creatina, glucosaminas, né? Lembrando que ácido hialurônico, né, é um mucopolissacarídeo, né, que está lá na derme, junto com as glicosaminoglicanas, são os responsáveis pela manutenção da grande quantidade de água na pele, né, lá na derme. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E o ácido úrico. Então, tudo isso junto dá em torno de 1,5% na composição. Aí vem citratos e formatos, na concentração de 0,5%, e outros componentes que dependem aí de vários fatores, né? Idade, costumes, hábitos, alimentação e algumas coisas que dão em torno aí de 13%. E a outra categoria, né, que são os componentes lipofílicos, correspondendo aí nesta emulsão, quando a gente junta água, óleo, né, e alguma coisinha ali que vai ajudá-los a manterem unidos, que são os emulsionantes, né, no caso, a gente tem algumas substâncias da nossa própria estrutura bioquímica que fazem essa função, constituídas de ceramidas, né, em torno de 35%, ácidos graxos, né, que estão nas membranas celulares, mas também são depositados na superfície e são secretados nas glândulas sebáceas, colesterol, triglicerídeos e outros. Nessa categoria outros aí, estou destacando principalmente o esqualeno, né, que tem uma função muito interessante de manter
a coesão desses queratinócitos, e aí a gente evitar a perda de água, né, que a gente chama de perda de água transepidermal, ou seja, que a água que está em maior concentração lá na derme saia, evapore-se, né? E aí a gente entra num caso de desidratação que não faz nada bem, né? Eu digo que haja o que houver na vida de uma pessoa, em qualquer idade, hidrate, hidrate, hidrate essa pele, isso é saúde. Juventude, sim, né? Uma pele mais jovem tem mais recursos para se manter hidratada. Porém, é preciso ter essa preocupação, né? Quando a gente pensa em cosméticos, é fundamental para a manutenção da integridade de barreira cutânea que essa pele seja hidratada. Ou seja, que a água consiga se manter, né, dentro dessas estruturas que a gente está comentando. Se a pele é oleosa, mista, se é masculina, feminina, enfim, tem vários fatores que mudam muito as competências para se manter hidratado uma pele, né? Mas por isso que os cosméticos existem para vir suprir as necessidades. E claro que beber água, né, faz parte da nossa sobrevivência e é importante que a gente consuma a quantidade adequada de acordo com as nossas atividades, enfim, faixa etária e outras questões. A Color Mix, né, pensando nisso e na escolha desse tema de skin-like, ou seja, como a pele, o que a gente tem de mimético que a gente pode, né, sugerir para vocês fazerem a higiene da pele. Afinal, qualquer tratamento, né, cosmético se inicia pela higiene, né? E aí, que a gente pensa, né? A gente já escutou, né, hoje, várias pessoas com muita competência dizer sobre a importância de não agredir a pele, principalmente as peles oleosas, com excesso de detergência na hora de limpar a pele, né? Isso provoca irritação, inflamação, e a pele responde com mais produção sebácea, tornando, às vezes, essa pele mais lipídica ainda. Então, é importante que a escolha do tensoativo seja suave. É importante, por várias questões, né, de sustentabilidade, que eles sejam biodegradáveis. Se eles forem de origem natural, melhor ainda, porque mais próximo da nossa bioquímica, né? E mais próximo do que a pele, né? A gente olhando lá, lembrando daquela composição, aminoácidos é o que se encontra em maior quantidade na epiderme. Então, se a gente conseguir fazer um produto de higiene que usa aminoácidos, a gente limpa mimeticamente, sem causar tanta agressão. E, claro que o cosmético tem que agradar, tem que ter uma boa performance, tem que ser agradável, sensorial, que tenha uma espumação boa, e que seja principalmente, hoje em dia, principalmente, pensando no glow, nos cosméticos, né, que pensam na água, na sobrevivência, né, do planeta como um todo, que eles sejam fáceis de serem enxaguados, que eles sejam biodegradáveis. Então, o que a Color Mix traz como solução? Os aminos surfactantes, né? Então, eu tenho tensoativos aniônicos, os responsáveis para fazer essa espuma, porém associados, ou seja, é um tensoativo, ele tem um lado da sua estrutura uma cadeia lipídica e tem uma cabeça polar, uma cabeça hidrofílica. Os aminosurfactantes têm uma grande cabeça hidrofílica, então eles são muito fáceis de fazer uma espumação boa, mas também, ao mesmo tempo, muito fáceis de serem enxaguados. Eu preciso de menos água para poder fazer a remoção desse produto, tá? Em dois grandes blocos, a gente está trazendo duas famílias de aminoácidos, uma, os alalinatos, muito indicados para produtos, principalmente estão relacionados com a pele do couro cabeludo, então produtos para higiene, né, dessa região da pele, porque tem um pH mais adequado, em torno de 6, mais ou menos, que é um pH bacana para a gente poder estar fazendo shampoos e produtos de higiene capilar, né? A família dos glutamatos trabalham em faixas de pH mais baixos, então a gente normalmente indica mais para uso facial ou para área de higiene íntima, porque tem uma adequação de pH fisiológico mais compatível, né? Mas todos eles têm uma delicadeza e uma suavidade comum a cada um deles, tá? No caso dos glutamatos, a gente oferece isso em duas concentrações. A versão 30,
como os tensoativos aniônicos, que a gente já está acostumado a trabalhar, em torno de 30%, e a linha 100%, que são indicadas principalmente para produtos sólidos, ou waterless. Uma ideia aqui de formulação para a gente pensar sobre isso, né? Chamamos esse produto de superfood, porque é um tema que está bastante em alta, ou seja, nesse momento as pessoas preocupadas com sua saúde, então, em busca de alimentos que sejam nutritivos e funcionais, enfim, né? Então, o superfood amino soap, né? Ou seja, um sabonete, né, de limpeza, que a gente está chamando ele aqui do lado, isso é uma criação, né? Estamos chamando ele de Spinafit, né? Ou seja, usando o espinafre como uma superfood, que a gente vai ver aqui no conteúdo da formulação, né? Ele aparece como extrato seco solúvel de espinafre. Ele além de um extrato seco ter uma concentração alta, né, das propriedades fitoterápicas do espinafre, que todos nós conhecemos, ele é um corante natural. Então, a gente consegue fazer um produto com uma coloração sem um corante sintético, né? Isso é muito suave, isso é muito mais amigável, né, para a pele do que a gente trazer uma opção sintética, né? Estamos pensando aqui num produto bem realmente soft. Então, vamos lá, a água, né? Um quelante de aminoácido, né? O Evernil de GLDA30, então substituindo o EDTA por um quelante de aminoácido, o corante natural de espinafre, um umectante, que é o Cosfaderm propanediol natural, um umectante certificado, Cosmico Cert, o conservante, o Cosfadermipol, também um conservante natural, uma goma, né, xantana, um modificador reológico que tem uma propriedade bem interessante, porque ele é altamente incolor e transparente, muito fácil de dispersar, a gente dispersa na água, né, fria, tranquilo, um surfactante anfótero natural, certificado também, e o nosso amino surfactante aniônico, que escolhemos aqui para esse produto, o Eversoft UCS30. Né? Então, poderia ser um sabonete de aminoácido para a higiene da pele, muito suave, muito delicado, e colocamos o pantenol como uma forma de um ativo hidratante, trazendo aí vários benefícios para a pele, né? A segunda categoria que a gente viu lá dos componentes hidrofílicos são os sais minerais. Então, aqui a nossa sugestão é o Apalite, né? Um ativo fantástico, que ele é um repositor de cálcio mimético, ele é uma hidroxiapatita de cálcio, e a gente sabe que com a idade, né, a gente vai perdendo cálcio na pele. Por questões de absorção, por questões, principalmente nas mulheres, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma perda significativa de cálcio nos ossos, a pele, então, e o osso é a primeira demanda do organismo, né, em termos de prioridade. Então, vai ficando a falta desse mineral, que é um catalisador, que a gente fala de um sinalizador de superfície, ou seja, a mensagem que sai lá da camada córnea, na parte mais externa da nossa pele, até a camada basal, que é a que faz a renovação da epiderme, né? Ela é feita quimicamente. O cálcio é o primeiro que dispara essa informação química. Para dizer lá embaixo, para o queratinócito que está bonitinho, diz, divide, faz um novo tecido, uma nova pele. Alguma coisa aqui em cima precisa trocar. Se a gente tem menos cálcio, a velocidade, né, com que essa renovação da epiderme aconteça vai sendo diminuída. Então, esse é um dos primeiros fatores de envelhecimento, porque uma pele jovem é renovada com um período de tempo mais curto do que uma pele mais velha, né? E aí a gente repor cálcio para uma pele significa que eu vou dar a ela a chance de retomar aquela velocidade de forma natural de reposição. Eu brinco que eu digo que isso é um peeling natural, né? Porque, na verdade, o cálcio não faz nenhuma esfoliação, ele apenas comunica que a pele precisa ser renovada, precisa ter uma necessidade. Porém, se eu não tiver cálcio, essa resposta fica mais lenta. Então, repor cálcio é fundamental para a gente manter essa pele jovem. Fora isso, ele é um booster de FPS, né? A hidroxiapatita, ela substitui o dióxido de titânio. E como algumas vantagens, né? Primeiro,
não dá efeito blue light na pele. Ou seja, pele morena não vai ficar com aquele cara de fantasma, aquele aspecto acinzentado, né? E segundo, que quando a gente faz a conversão, ele tem uma cobertura melhor de UVA do que o dióxido de titânio. Então, a gente, né, começa a pensar em produtos que têm uma performance, né, uma assertividade muito bacana. Falando ainda em reposição de minerais, a gente tem o oficinol, que é um derivado natural de cana-de-açúcar, né, concentrado, passa por todo um processo tecnológico. Então, uma das primeiras coisas que ele tem como característica é uma boa concentração de sais minerais, né? A segunda, que ele tem na sua composição os alfa-hidroxiácidos, né? Então, principalmente aqui dando destaque para o ácido lático, que é um dos componentes do fator natural de hidratação, seja na forma de ácido lático ou de lactatos dos seus sais, né? Ácidos fenólicos, né, que a gente tem, né, nesse ativo, e flavonoides, né, com uma ação antioxidante. Então, um único ativo te ajuda a repor sais minerais, tem ácido lático, que é fator natural de hidratação, e outros ácidos que promovem, aí sim, peeling químico, no sentido, se eu quiser uma concentração maior, fazer renovação celular. E tudo isso de uma forma natural, né, um produto de origem natural. Pensando, né, em fator natural de hidratação, né, no NMF, e também na renovação da barreira cutânea, ou seja, na sua manutenção, para que ela se mantenha ali íntegra e funcional, a gente traz como opção o Nioneg, que é um niosome, ou seja, um sistema de veiculação de ativos, né, que são vesículas altamente deformáveis, então ela consegue ali passar nos espaçamentos dos queratinócitos, ela é amigável a essa emulsão epicutânea porque ela é feita de materiais semelhantes, né? E aí o que ela tem de legal? Ela veicula tanto substâncias hidrofílicas como lipofílicas. Então, nesse caso do Nioneg, olha o que a gente tem no único ativo, um precursor de ácido hialurônico, né? Que é um hidratante, claro que ele é um ativo que está lá na derme, né? Ele é fundamental na derme, mas a gente sabe que os açúcares, né? Que os polissacarídeos ajudam a manter a água na epiderme. E claro que ele está veiculado, então a ideia é que faça chegar nas camadas mais profundas da epiderme, né? A gente tem ceramidas, obtidas de fontes vegetais, então uma fitoceramida, que é o principal componente lipofílico da própria pele. Se pode olhar os maiores sucessos de produtos, né, dermatológicos, sejam eles de laboratórios farmacêuticos ou sucessos de marcas de cosméticos, né, principalmente para dermatite atópica, pele sensível, tudo isso garantem integridade de barreira cutânea, tem ceramida, né, é fundamental. A gente tem o PCA, o ácido carboxipirrolidônico, né, é um dos componentes natural, né, dos fatores naturais de hidratação da própria pele. E aí, para juntar tudo isso, a gente tem um extrato de levedura, que é um normalizador da microbiota, né? Então, olha que legal, você entrega um único ativo, uma gama de soluções bacanas e sinérgicas, né, combinadas, tanto hidro como lipofilicamente, é muito como a pele raciocina. Pensando, né, no próprio prolongamento da durabilidade do próprio produto, se ele tem componentes lipofílicos ali, de origem principalmente vegetal, a chance de oxidação é muito alta, né? E a própria pele precisa de ativos antioxidantes, a pele precisa, né? A gente se alimenta de substâncias que são ricas aí de tocoferose, vitaminas E, enfim, vitamina C, várias coisas, e aqui a gente tem um ativo que junta a vitamina E com a vitamina C. A vitamina C prolonga a vida da vitamina E. Então, você fala, isso é antigo, né, Eliane? Mas funciona, né? Dá resultado. É sinérgico essa combinação. E para tornar isso mais bonito, a gente está juntando isso com lecitina, né? Que é tipo uma ceramida. E aí, o que acontece, né? A permeação dos ativos da formulação fica melhor,
Esse é uma matéria-prima, é um ativo que a gente chama de enhancer, ele é um carreador, né? É desse material que é feito os lipossomas. E tudo junto, pronto, misturado num fluido que é fácil de aplicar. Porque a vitamina C, né, de versão lipofílica, que é esse caso do ascorbilpalmitato, que é um éster, ela sozinha é mais chatinha da gente trabalhar, ela é sólida, né, precisa aquecer, não pode aquecer muito. Aqui não, tá tudo pronto, misturado, colocou. O que vai mudar de eu definir se essa utilização é apenas para defender a formulação ou também para fazer uma ação antioxidante para a pele? Concentração, né? Se a gente trabalhar ali 0,1%, 0,2%, a gente está fazendo proteção, substituição de BHT. Se a gente trabalhar até 1%, dependendo da formulação, o sérum, o que a gente quer, a gente está sobrando tocoferol, está sobrando vitamina C, para que seja aproveitado com essa ação antioxidante para a própria pele, né? Lembrando que a presença de antioxidantes na formulação ou na pele prolonga também a vida das ceramidas da própria pele, tá? A gente evita que as enzimas quebrem nessas ceramidas, o que torna essa pele mais sensível, mais suscetível à irritação. Continuando com as opções, né, lipofílicas, os componentes lipofílicos, a gente traz aqui a sugestão de 2 óleos vegetais africanos, um é o Ximênia, né, que foi lançado agora, é recente, é um óleo essencial, realmente, eu nunca vi essa composição de ácidos graxos que está presente no Ximênia. Ele vai com ácidos graxos até 28 carbonos insaturados. Então, primeiro que é uma alta concentração de AGIs, de ácidos graxos insaturados de cadeia longa, ou seja, acima de 18 carbonos. Né, tem vários aí que a gente já conhece, maravilhosos, como oliva, argan, que estão ali no 18, com uma insaturação, 2, enfim. Esse daqui tem 18, tem 20, tem 22, tem 24, tem 28, ou seja, o que isso traz? Um potencial anti-inflamatório muito rico, né? Quando a gente tem a presença na nossa própria glândula sebácea de ácidos graxos insaturados de cadeias, né, de 18, como o ácido oleico, linolênico, a gente sabe da importância disso para que a nossa pele seja menos reativa a processos inflamatórios, até em estudos de acne, né? Se a gente avaliar esse estudo sebáceo da glândula da pessoa, quem tem menos ácidos graxos insaturados de cadeia longa são mais suscetíveis a agravamentos de acne, da própria produção sebácea do indivíduo, né? Além disso, né, e por conta dessas cadeias diferenciadas, esse óleo Ximênia, ele tem uma viscosidade mais alta, fluido, líquido, em temperatura ambiente. Porém, como são insaturadas e ela tem, né, estrutura mais aberta, esse produto se assemelha um pouco a elastômeros de silicone, né? Igual, não é, claro, silicone é outra química, mas a configuração de estrutura molecular dá a esse óleo vegetal um diferencial sensorial que eu nunca senti, tá? Sou amante de óleos vegetais, gosto de todos, mas esse realmente é muito, muito diferente. E a outra opção é o Kalahari, que é um óleo, né, extraído do melão, Kalahari lá da África, da semente do melão, e ele é uma fonte de esqualeno natural, né? Então, além, né, assim como as ceramidas são importantes, o esqualano também, ele é vendido, inclusive, separadinho, para quem quer, tem marcas, linhas, né, só de esqualeno, o Kalahari é um óleo muito rico disso, né, então isso traz hidratação, manutenção de integridade de barreira cutânea, ajuda muito no equilíbrio da microbiota, porque traz, né, substâncias ali que facilitam a manutenção de micro-organismos amigáveis à pele, né, dificultando aí o crescimento dos que a gente não deseja, né, dos patogênicos, e isso, né, é muito interessante para peles sensíveis, para peles que tenham tendência a dermatite, né, psoríase, essas coisas. E ele tem uma ação antipoluição também muito legal, que é bacana. Todos esses óleos africanos, não são só esses dois, tem
baobá, tem o moringa, tem o marula, né, tem o manquete, são muito ricos de insaponificado, né, na sua composição, porque também são muito ricos de fitoesteróis. Então, são opções muito interessantes, antioxidantes de um modo geral, para a nossa pele. E aí, pensando, né, lá na barreira derme-epiderme, a gente tem lá na derme, né, a presença de ácido hialurônico, né, com um tecido completamente diferente, né, na epiderme a gente tem várias unidades celulares super compactadas, com essa emulsão que a gente falou que mantém esses queratinócitos unidos e que precisam se manter hidratados para que essa aderência permaneça. Na derme, ao contrário, a gente tem poucas unidades celulares, fibroblastos, e o que compõe, né, esse tecido extramatricial que a gente diz, principalmente ácido hialurônico, é um componente fundamental, fora as fibras de colágeno e elastina que a gente vai estar conversando. Esse ativo também é um niosome, igualzinho o Nioneg que eu comentei, está dentro das vesículazinhas, só que aqui ele traz 3 pesos moleculares de ácido hialurônico, combinados num único ativo. Ou seja, eu uso um ativo e já entrego para a pele baixa, média e alto peso molecular. Isso vai distribuindo esses ácidos hialurônicos na epiderme. Os de peso molecular maior são os responsáveis para ter o sensorial de superfície, e os que vão para as áreas de médio e de pequeno peso molecular, vão para as áreas mais internas com a ideia de fazer com que essa derme volte novamente a ter a sua hidratação desejada, e ele é usado, inclusive, né, essa substância, o ácido hialurônico, como preenchimento em áreas de sinais de expressão, e funciona mesmo, muito interessante. Pensando em derme ainda, né, continuando com ácido hialurônico, a gente tem ali as fibras de colágeno e elastina. Então, a gente está trazendo aqui indicações de colágeno-like, né, ou seja, muito parecidos com a ideia de trazer lifting, né, sensação de tônus nessa pele, que à medida que, né, os anos vão se passando, você tem muitas quebras das estruturas das fibras de colágeno e elastina, fazendo com que essa pele, né, estrutura, né, desarme, né, não fique tão bem estruturada, e aí você tem os sinais, né, da pele, as rugas que as pessoas não desejam, né. Então, a ação, né, do Ocean Aging principalmente anti-envelhecimento, essas são anti-rugas, né? Hidratação intensa, porque lembra, o colágeno também é uma proteína, assim como a queratina, assim como a outra fibra, né, da elastina. Todos eles formados, né, de aminoácidos, né. E aí, quando a gente olha, né, para o nickname dele, né, ele se chama atelocolágeno, ou seja, essa é uma alga bem específica para essa atividade, né, quando a gente quer um colágeno de origem vegetal, que a maioria que a gente tem no mercado é de origem animal. E aí, para os produtos veganos, isso fica complicado, né? O outro colágeno light que a gente traz aí é de biotecnologia, o EgiGuard HP16, é um dipalmitoil hidroxiprolina. Hidroxiprolina é um aminoácido que ele é fundamental para dar estrutura de tônus para o colágeno, para esse colágeno ficar firme, né? À medida que o nosso colágeno, né, a nossa pele vai ficando, com o passar do tempo, essa competência de fazer um bom colágeno rico de hidroxiprolina vai ficando mais confuso, e esse colágeno começa a se emaranhar, e aí não traz essa estrutura que a gente deseja de turgor, de tônus para a pele, né? Então, pensou em hidroxiprolina, a gente está pensando em duas coisas, né? Essa questão de melhorar o tônus, mas principalmente no estímulo de proliferação de fibroblastos para que novos colágenos, né, e novas elastinas sejam produzidas. E aí, fora isso, eles ajudam a reduzir a produção excessiva de citocinas, que tanto a IL-6 como a TNF-alfa, que são responsáveis para darem um start de processos inflamatórios, né, causando uma certa desordem ali na derme. Então, quando você traz a hidroxiprolina, são produtos muito interessantes, principalmente para a região da área dos olhos, onde a gente tem uma epiderme muito fina, onde você tem uma tendência contorno de pescoço, né, o próprio pescoço, de produtos realmente com uma eficácia bacana.
Outra competência da pele é produzir melanina, né? Então, a gente sabe que a nossa melanina tem uma certa ação para comprimentos de onda da luz visível, né? Que vai da luz violeta até a luz vermelha, e uma parte da competência da melanina é cobertura de UVA e UVB, né? Porém, aqui a gente trouxe essa alga, a Sea Active, né, que é a gente chama de melanina-like também, porque ela tem uma atuação principalmente no comprimento de onda de luz azul, que é o principal comprimento de onda emitido pelos computadores, né, pelas celulares, enfim, que a gente sabe que um excesso de radiação de luz azul, que também é proveniente das lâmpadas artificiais, além, né, de provocarem aumento de discromia, de manchas na pele, né, a ação de radicais livres também se intensifica, né, e essa é uma outra alga, são as algas castanhas, que são ricas de pigmentos, né, tanto clorofila, como pigmentos azuis, avermelhados, que dão a essa alga uma propriedade incrível de proteção a essa luz, né, e a sua degradação. Então, produtos que você queira reunir uma ação para prevenção de manchas, para manutenção de hidratação, antirradicais livres, antioxidantes, e ainda a proteção de luz azul, Sea Active ZT é o cara, né? Pensando ainda, né, em como tornar essa pele menos reativa, mais saudável, a gente apresenta o Neosensio, que é um Neosome também, a mesma estrutura que a gente falou do Neoneg, do Neoóligo 3D, e nesse caso ele traz, né, veiculado o extrato da garcinha, que é o mangostão, o extrato de leveduras, né, enriquecido com zinco, e o magnólia, né, que tem uma ação anti-inflamatória incrível, principalmente para evitar a degradação da matriz dérmica, né. O zinco associado ao extrato de levedura melhora muito a questão das respostas também imunológicas da pele, mas principalmente para a manutenção da sua microbiota, né. E o mangostão traz essa ação anti-inflamatória, modulando também as respostas inflamatórias, que são as grandes causadoras do envelhecimento, né? Estressar a pele não é nada bom, né? Então, claro que pessoas estressadas também têm peles mais estressadas, né? E o meio ambiente estressando mais ainda, isso acelera o processo de envelhecimento. Isso está em alta, né? A gente continua discutindo isso. A gente não pode fazer cosméticos com CBD, mas com canabidiol, mas a gente pode ter substâncias CBD-likes que trazem essa acalmia, né, que trazem essa modulação às respostas inflamatórias muito intensas. Então, cosméticos para acne, cosméticos para rosácea, cosméticos para diversas distrofias aí, vamos dizer, né, que não sejam adequadas, né, em dermatites na pele, são muito bem-vindas, né. Aqui é uma publicação da Brasil News, dando depoimento, né, da Pati Lima, lá da Simpo Orgânica, trazendo, levantando essa questão, né, de se é legal ou não do canabidiol. Então, enquanto o canabidiol não está liberado, a gente pode pensar em opções CBD-like. E aí eu fiz o quê? Um comparativo aqui entre o hemp oil, que é o óleo de cannabis, né, em relação aos seus ácidos graxos, que é a grande composição de um óleo vegetal, comparado com o baobá e com o ximênia, que é o que eu apresentei acima, né? E a gente, principalmente, a gente olhando para o ximênia, a gente vê ali que tem coisas muito parecidas com o baobá também. E aí, o que é interessante a gente olhar aqui, né? Aqui na nossa esquerda, a quantidade da cadeia carbônica, então, 16 carbonos, o ácido palmítico, e aí eu vejo zero aqui, ou seja, não tenho nenhuma insaturação, né? O ácido esteárico com 18 carbonos, o ácido oleico com 18 carbonos e uma insaturação, o linoleico, o alfa-linoleico. Até aqui, a gente encontra em vários óleos vegetais, mudando, óbvio, a concentração um pouco mais para cá. Do 18, né, ponto 1, ou seja, com uma insaturação ou 2 ou 3, a gente vai aumentando o potencial anti-inflamatório, né? E aí a gente vê no ximênia 30% de ácidos graxos acima,
né, de 18, ou seja, principalmente superiores ali à cadeia de 24 a 28 carbonos. Então, isso traz para esse óleo realmente um diferencial que eu realmente não conhecia. Acho que a gente tem muita coisa para estudar ainda sobre ele, né? Mas principalmente essa defesa aí para a barreira, né? Para a poluição, para tudo isso que vem causando tantos distúrbios aí na nossa pele. Aqui é um outro ativo, que é um blend, né? Vegetal também, combina óleo de copaíba com óleo de oliva. Oliva também é um óleo rico em 18 carbonos insaturados, né? Oleico e linoleico. Aí tem o ácido glicirrícico, extraído do alcaçuz, o provitamina B5, a alantoína, e para juntar tudo isso, porque eu tenho aí opções, né, hidro e lipofílicas, um emulsionante de proteína de trigo hidrolisada, né, de aminoácidos. E aí tudo isso junto e misturado, tem estudos muito bacanas, a gente vê como isso acalma, traz acalmia para a pele, como um canabidiol. Por isso ele é considerado um CBD-like, né? Porque atua nos mesmos receptores endocannabinoides que o CBD faz, né? E aí, já que estamos, né, falando em substâncias de bem-estar, né, e principalmente a pele é o grande sinal, né, da nossa leitura entre o que somos, sentimos e o externo e o meio ambiente. Esse é uma endorfina-like, então é o Peptilift, também conhecido como Botox-like, porque traz literalmente felicidade e relaxamento para a pele, né? Endorfina é o modulador aí do nosso organismo que nos faz sentir o sentimento de felicidade, né? E ele é uma endorfina biomimética, ele foi construído, esse Peptilift, né, fazendo a sequência dos aminoácidos, de forma que tem um comportamento químico e atua nos mesmos receptores de endorfina, ou seja, aquela sensação que a pele fica feliz, né? Bem-estar, agradável, tá tudo bem, mais ou menos isso, né? Então, sensação de bem-estar e diminuição do estresse. Esse efeito Botox é o que dá o efeito anti-rugas, anti-sinais, que o estudo mostra com todos os detalhes, né? E claro que isso melhora o lifting, o contorno, tudo isso da pele. E a textura, né, e a sua elasticidade ficam outras. Então, tem estudos muito interessantes que a gente pode estar apresentando aí para vocês, e a gente acredita que uma pele feliz, um indivíduo feliz, né, falam a mesma linguagem, e é em cima disso que a gente quer finalizar essa apresentação, mostrando essa fórmula, que é o Milk Happy Skin, né, onde a gente faz uma formulação a frio, muito simples, o fitoquerol é um emulsionante de oliva líquido, então a gente consegue trabalhar a frio. O Cosfaderm Film é um emoliente, tem um sensorial maravilhoso, certificado, cadeia de 7 carbonos, pequenininha, que combina super bem com esse óleo Ximênia, que é cadeias grandes. A gente tem uma verdadeira cascata de emoliência, ou seja, todos os ácidos graxos, né? Ou toda a emoliência de diversos tamanhos que a nossa pele necessita para fazer uma emulsão epicutânea maravilhosa. Para espessar isso, a gente tem esse gelificante natural, que é a goma Konjac, que é o Cosfaderm KG. Essa goma é utilizada pela culinária oriental para fazer o bifum, aquele macarrão que é fitness, que é super sem calorias, tal, aquele macarrãozinho, né, da culinária asiática, bem fininho e tal. O Cosfaderm propanediol, nosso umectante, a água como QSP, um conservante natural, e aí a gente traz melanina-like, endorfina-like, colágeno-like, CBD-like. Claro que a gente pode, né, mudar muito essa formulação. Não, eu quero só felicidade, eu quero só proteção de luz azul. Aqui eu fiz um coquetel, né? É um milk coquetel, literalmente, juntando tudo isso para dizer, olha, deixe sua pele feliz. E o Tapmix, aqui em concentração a 0,8, já tem uma ação muito boa de antioxidante para a pele, que previne lá a quebra, né, a desestruturação das ceramidas. Tá? Essas combinações podem ser várias, a gente pode sentar, conversar, pensar que coquetel você quer oferecer para a pele dos seus clientes, que a gente vai estar
com muita alegria para poder pensar junto com vocês. E é isso, né? A gente quer agradecer a todos que estiveram aqui conosco no evento, né? A gente tem a sala de soluções que está sempre aberta, né? Para poder, que é o nosso departamento também de P&D. Aqui está o nosso site, né? Aqui meu contato, eu sou responsável, né, pela parte técnica da Color Mix no departamento de Ciências da Vida, onde entram os cosméticos. Aí está, né, o meu Instagram, o meu e-mail, fica aí à disposição de vocês, e a gente adora, né, saber dos projetos de vocês, né, se vocês nos permitirem, acho que a gente possa apresentar as nossas soluções, são sempre muito bem-vindos. Então, me despeço aqui, agradecendo profundamente aí a companhia de vocês.